Boa noite aos queridos irmãos e irmãs presentes. Boa noite àqueles que nos acompanham pelo YouTube, por essa casa espírita que nos enche de alegria, que coloca em prática aquilo que Jesus nos ensinou, que a fé sem obra, ela é morta, e a obra sem a fé também é morta. Eu fico feliz em saber que uma casa espírita, 53 anos, se dedica ao amor, ao bem, porque de nada vale. Eu conversava essa semana com uma pessoa de outra religião, na qual nós nos damos muito bem, nós nos falamos 2, 3 vezes por semana, porque muitos pensam que o Espiritismo é contra qualquer outra religião. Eu sou filho de evangélico, a minha esposa é evangélica, e nós nos damos muito bem, porque falamos a mesma língua, falamos do mesmo Jesus e do mesmo Deus, o Deus que nos deu o sopro de vida para aqueles que são evangélicos, espíritas ou qualquer outra denominação. Nós falamos da Bíblia normalmente, porque eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas falarem: o teu Deus é Allan Kardec, o teu Jesus é Chico Xavier. E eu me calo perante a resposta, porque é o grau de instrução ainda daquela pessoa, e nós devemos compreender. E como nos diz Emmanuel, colocar na boca o algodão do silêncio, que tudo na sua época venha se esclarecer. E hoje nós vamos falar do dia de finados, o dia dos mortos. Será? Encontros e despedidas. Quando nós vamos num porto, que nós vemos um navio partir, muitas vezes ali vai um filho, vai uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã querida, e nós ficamos daqui a chorar, vendo o navio partir, mas ele partiu daqui, e ele terá um novo destino, e lá ele também será recebido. Assim somos nós. Quando nós partimos daqui, muitos dos que ficaram choram a partida dos que foram, mas quem partiu também chegará em algum lugar e será bem recebido, de acordo com a pátria de amor que ele escolheu. E no Evangelho diz assim: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, tu, porém, vai, anuncia o reino de Deus. Para o mundo, mortos são os que despiram a carne. Para Jesus, são os que vivem nela, imersos, alheio à espiritualidade, porque nós vivemos num eterno ir e vir. Todas as noites, quando nós dormimos, nós temos uma pré-morte. E eu vou dar um exemplo. Muitas vezes nós acordamos no outro dia, falando: nossa, eu dormi 12 horas, mas me deu a impressão que eu não dormi nada, eu acordei quebrado. Quando nós dormimos, o nosso espírito se liberta do corpo e vai para onde apraz. Alguns vão para o mundo espiritual falar da vida alheia, porque o nosso mundo é uma cópia do mundo espiritual. Não é um mundo espiritual uma cópia daqui. Aqui é uma cópia do mundo lá.
E logo que eu comecei a ler sobre a doutrina espírita, eu li um livro onde André Luiz, na sua obra, perguntou àquele que estava com ele: o que são essas vozes? E o mentor que estava com ele disse: são as pessoas que deixaram seu corpo na terra e estão aqui falando da vida alheia. Eu sou aquilo que eu vivo. Quando eu saio do corpo, quando eu me desdobro, que eu deixo meu corpo, que eu vou para o mundo espiritual, eu continuo sendo o mesmo. E eu conversava com um médium de Santo Antônio. Alguns anos atrás houve uma barreira que caiu numa montanha e assolou um spa, uma chácara, e muita gente veio então a morrer, a desencarnar. E ele, em desdobramento, saiu conscientemente e foi auxiliar aqueles. Então nós estamos imersos no corpo, porém alheio à espiritualidade. Nós estamos o tempo todo, o tempo inteiro, ligados com Ele. Mas quem são esses que nos rodeiam? Porque Paulo disse que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. As testemunhas que estão junto conosco é aquela que nós atraímos, através dos nossos pensamentos e atitudes. Divaldo Franco nos fala que toda noite ele separa ao menos 40 minutos para ler um trechinho do Evangelho, para ele não perder a sintonia, porque ele tem inimigo de mais de 400 anos, que está só esperando uma pequena falha dele. Esse texto que nós lemos está no livro As Pegadas do Mestre. Tudo que nós trazemos, não trazemos de nós trazemos da espiritualidade para trazer para vocês. É a morte que faz o homem pensar na vida. Eu tenho um exemplo na minha família. Quando meu pai veio a morrer, a desencarnar, meu irmão morava em Santa Catarina, e ele falou assim: eu não dei tanta atenção para o meu pai. Ele abriu mão de todo o trabalho, toda a sua vida que ele tinha lá, e mudou para Santo Antônio da Platina, para conviver com a minha mãe. A morte do meu pai fez com que ele pensasse. Quanto de nós vemos isso? Eu tenho um filho que hoje tem 23 anos, e ele gosta muito de moto. E há uns 2 anos atrás aconteceu um acidente com um amigo dele. Correndo de moto, numa curva, uma encontrou com a outra, e o menino veio a falecer. E ele então pensou: nunca mais eu quero moto. A morte que faz o homem pensar na vida. Deus não encartou a morte no programa da criação, visando a destruir essa mesma criação, fruto do seu amor. Seu propósito é fazer que a vida envolva de estágio em estágio, tornando-se cada vez mais intensa, mais estável, até culminar na eternidade, triunfando da morte definitivamente. O que morre são nossos corpos. Uma hora num corpo mais ou menos, noutra hora num corpo acima, noutra hora num corpo abaixo. Mas como nos diz Chico Xavier, nós temos o corpo que merecemos. E Chico nos conta que um dia uma mulher chegou para ele com uma criança no colo, já de uma certa idade, beirando os 8 anos, e disse: Chico, eu acabei de chegar do médico, e o médico disse que meu filho vai ter que amputar as 2 pernas. E Emmanuel, do lado de Chico, falou: peça para ela agradecer. Aí em pensamento: como que eu vou fazer isso com a mãe, meu irmão? Peça para ela agradecer. E Chico olhou para a mulher e disse assim, para aquela mãe chorando, e disse assim:
Emmanuel está aqui do meu lado e diz para a senhora agradecer a Deus. Mas como? E Emmanuel então completou: nas últimas encarnações ele usou as pernas para cometer suicídio. E se nessa ele continuar novamente com as pernas, ele assim o fará. Aí nós lembramos das palavras de Jesus: antes entrar no céu com um olho só, do que ter os dois e perder a sua vida. Antes entrar na pátria de amor com uma só mão, do que com as duas e não entrar. Nós somos eternos viajores do ir e vir. Mas alguém pode estar perguntando: eu vou nascer na mesma família? E no Livro dos Espíritos está exatamente essa pergunta. Eu sempre reencarno na mesma família? E a resposta da espiritualidade foi: geralmente, porque não é uma regra. E Chico também teve essa dúvida. Ele perguntou para Emmanuel: cadê aquele irmão meu? Eu nunca soube dele, eu falo de tanta gente e nunca soube do meu irmão. E Emmanuel falou para ele: você nunca reparou no teu sobrinho? Qual sobrinho? Aquele. E Chico começou a reparar: era o irmão dele reencarnado como sobrinho. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa bater na sua porta e pedir um prato de comida, olhe, repare se aquele que está lá pode ser a reencarnação do seu pai. E aí nós começamos a refletir: se fosse meu pai, eu ia dar num potinho de margarina, numa colherzinha descartável, para não ter nem que lavar de nojo? Porque se fosse o pai, nós arrumaríamos uma mesa, colocaria lá e daríamos o melhor para ele. A doutrina espírita, ela é assim. Ela nos coloca a refletir sobre o amor. Esse amor que nós ouvimos aqui, que o Demeuro falou, que a Maria Luísa faz parte. Reúnem-se pessoas que abram mão das suas casas, dos seus lares, para se fazer presentes, confeccionar roupas e doar, com o maior amor do mundo. Os mortos vivem. Dia de finados teve origem na antiga Gália. Era no dia 1º de novembro que eles celebravam a festa dos espíritos. Eles acreditavam que os bosques, os pântanos, eram povoados por espíritos errantes. Existe a história através dos tempos, mas isso nós não vamos contar, porque para aproveitar melhor o nosso tempo. Mas foi no ano de 998 que o dia de finados começou a ser comemorado nos mosteiros beneditinos, na França, e se tornou oficial no ano de 1915 por Bento XV. É o feriado de finados que nós hoje comemoramos. Me mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, muitas vezes no caixão. E eu tenho uma amiga, e eu conversava com ela e ouvindo o lamento dela, que a mãe dela, há um mês mais ou menos, cometeu suicídio, e que nós não devemos julgar, porque aquele que ceifa a própria vida, ele não queria abrir mão da vida, porque a vida é algo inerente que Deus nos deu. Quando uma pessoa chega a ceifar a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento, com o seu estado depressivo, com a sua tristeza.
ela não quer acabar propriamente com a vida, mas ela só notará quando um dia despertar do lado de lá. Mas tenha certeza que ela estará envolvida em fluidos de amor em colo fraterno. Que esse é o trabalho de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que no outro momento eu conto como foi o desencarne dela, mas quando ela chegou no mundo espiritual, que ela foi recebida pelo próprio Filho. Na verdade ela não foi recebida, o próprio Filho veio buscá-la e levou para o mundo espiritual. E quando chegou lá, ele disse: mãe, venha descansar. Ela disse: eu fiquei sabendo que lá embaixo tem o Vale dos Suicidas, e que lá não tem ninguém para trabalhar, e é lá que eu quero estar. Nos conta a espiritualidade, que é um dos piores lugares que existe, que nos descreve João lá na Bíblia. É um lugar de choro, lamentações e ranger de dentes, porque o arrependimento. Quem não assistiu o filme Nosso Lar, assista, que lá retrata mais precisamente do mundo espiritual. Ou ler o livro, que é melhor ainda, que é mais completo. E então Maria de Nazaré veio a trabalhar, e trabalha até hoje incansavelmente, buscando aquele que sai da sintonia, porque na onde nós vamos é de acordo com o que nós estamos sintonizados. Quer um exemplo? À noite eu assisto um filme onde há tiros, bombas, sangue, gente morrendo, sendo trucidada. Acabo de assistir aquilo e falar: que filmão. Aí eu deito com a minha esposa, com meu filho, com quem quer que seja, e à noite eu começo a me debater, chutar para lá e para cá. Eu entrei em sintonia com o filme. Antes de dormir, procure ler um capítulo, um trecho de qualquer livro espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Aquilo acalma. Coloque uma música lenta, clássica, instrumental, antes de dormir. E no outro dia você verá quão bom foi a sua noite de sono. É uma questão de sintonia. Religiões se calam, e também a ciência, sobre este instante supremo, que é o da morte. Desconhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. O Espiritismo é o traço de união entre as duas, e ela veio dizer-nos como se opera a transição. Algumas religiões não sabem, se calam. Como eu disse, eu sou filho de evangélico, eu trabalho no meio dos evangélicos, eu casei com evangélico. E a minha maior escola de espiritismo é lá, é com eles. E ontem mesmo eu estava ouvindo uma pessoa pregar, e ela disse que quem morre vai para o seio de pai Abraão. Mas não acredita em vida após a morte? Como é que pode estar lá com o pai Abraão? Então Abraão está vivo. Se Abraão está vivo, existe vida após a morte. Uma coisa não casa com a outra, ou acredita ou não acredita, né? E tem também a ciência, que prova, que não prova, que para lá, que não existe, né? Falta de conhecimento. Feliz de nós que conhecemos a doutrina espírita, e sabemos que aqueles que partiram depois de nós
estão vivos. Esses dias um cunhado meu, que é de uma determinada religião, mandou um áudio no grupo da família chorando, porque ele contou que ele encontrou com a minha mãe, sogra dele. Eu fiquei até com uma pontinha de inveja. E ele disse que foi muito real. Ele chegou a sentir o cheiro da minha mãe. E ele disse que levou a minha mãe até um lugar. Só que daquele certo ponto para lá ele não podia entrar. Meu cunhado é evangélico, a minha mãe é evangélica. Sintonia. Sintonia. A maior prova de existência após deixarmos o corpo são aqueles que não acreditam, que nos relatam. E o Espiritismo vem nos esclarecer esse laço de união entre espírito e corpo, colado pelo perispírito. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Nada mais é do que o rompimento deste laço. O que é esse laço? É um cordão. Alguns chamam de cordão de prata, porque ele é da cor prata. Porque quando nós saímos do corpo, nós ficamos ligados a ele, por esse laço de prata, ou cordão de prata. Se aquele laço se interromper, é no momento da morte. Aí vocês perguntam, podem perguntar, e a cremação? Como que funciona? Eu ainda posso estar ligado? Sim. A doutrina espírita nos alerta sobre isso, porque muitas vezes eu posso estar ligado ainda ao corpo. Por isso a diferença entre morte e desencarnação. Eu posso estar morto, mas posso não estar desencarnado, porque eu ainda estou ligado ao meu corpo por esse cordão fluídico. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não há mais reste um átomo do perispírito ligado a uma só molécula do corpo. E muitas vezes nós estamos ali do lado. Eu li um livro espírita, infelizmente nesse momento eu não lembro o nome dele, da família discutindo sobre a sua herança, e ele ouvindo. Eu fiquei imaginando como que ele vai partir para o mundo espiritual, ouvindo a sua família discutir herança, quem vai ficar com quem ao lado do caixão, e ele ao lado do caixão ouvindo. Se ele estava ouvindo, a morte não existe. Jesus disse: eu vim para lhe dar vida, e vida com abundância. Palavras de Jesus. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono ligeiro, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Esse trecho está no livro Céu e Inferno, a segunda parte, no capítulo 1, chamado Passamento. Então depende. Em alguns, eu li em um dos vários livros espíritas que eu já li, lembrei do mesmo André Luiz. André Luiz passava com seu mentor espiritual, ambos no mundo espiritual, e viram uma mulher chorando de dor em cima do seu jazigo,
E aquela mulher chorava de dor pelo seu corpo que ela nem tinha. Mas aquilo acontecia porque ela estava vendo o corpo dela se desfazer, sendo então comido pelos bichos, e ela sentindo a dor de tão grudada que ela ainda estava naquele corpo. E André Luiz, naquele ímpeto, foi lá querer, e o mentor espiritual dele colocou a mão no ombro dele e falou: deixa, muitos iguais a nós passaram por aqui, e ela continua lá. São um apego ao corpo físico, as pessoas que se enchem de plástica, para lá e para cá, mudando, cultuando ao próprio corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo? Claro, devo. Esse corpo está aqui nos emprestado. Deus nos deu um corpo e nós estamos aqui para adiantamento moral e espiritual. E nós temos que devolvê-lo. Porque se nós pegarmos o nosso corpo, e desfazermos dele, tudo que tem na terra, tem no nosso corpo. Nosso corpo é o melhor adubo que existe, não tem NPK que pega. Do pó veio, ao pó voltará. O nosso espírito, a nossa alma continua viva. Mas como ter a certeza da vida futura do mundo de lá? Então eu trago um relato do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Pilatos diz: és o rei dos judeus? Jesus então respondeu: meu reino não é deste mundo. Mas alguém pode estar perguntando assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estudam 2, 3 meses, depois vem uma prova, não é isso? Estudam mais 2, 3, depois vem uma prova. Nós estamos aqui em prova. É aqui que nós vamos saber se nós vamos tirar 10, se nós vamos tirar 9, se nós vamos tirar 5, se nós vamos tirar 1. A pressa é nossa. A pressa é nossa. E do lado de lá? Do lado de lá eu aprendo tudo. Mas a prova é aqui. Ah, mas eu não lembro. Exatamente, por isso mesmo nós temos que fazer tudo. Ah, gostaria de saber qual foi meu erro do passado. Se nós soubéssemos, nós faríamos somente aquilo. Por isso a importância do amor, do perdão, da dedicação ao próximo, da resignação. Se nós lermos o Evangelho, a Bíblia que for, de Gênesis e Apocalipse, Jesus não pediu nada, só pediu uma coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque se nós tivéssemos amor e praticado o amor, nós não veríamos tanta miséria pelo mundo. Jesus, vida corpórea, a vida na matéria tem a sua importância no que diz respeito à educação do espírito, no preparo para a vida do mundo espiritual, que é a nossa origem e nosso destino. Nós não somos um ser carnal, passando por uma experiência espiritual. Nós somos um ser espiritual, passando por uma experiência carnal. Um dia, nós não mais precisaremos desse corpo, assim como tem muitos que assim já o fazem. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação, é um eterno ir e vir. Muitas vezes encontramos as mesmas pessoas, mas muitas vezes encontramos pessoas diferentes. Se eu nascer não é começar, o morrer não é terminar. Se o nascimento é a encarnação da alma, morte é a desencarnação desta alma. Nascer e morrer serão, pois, fenômenos que se sucederão, como a vigília sucede ao sono,
como ao crepúsculo sucede a aurora. Só assim se compreende a eternidade da vida, sem princípio nem fim, regredindo de Deus e progredindo para Deus. Esse trecho está nas pegadas do Mestre. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 320, é uma pergunta que diz assim: os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles, os que amaram sobre a terra? Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essas lembranças aumentam a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Aí vem uma pergunta, que muitas vezes nós compreendemos errado. Um dia uma mulher foi levar flor para o marido dela, e lá tinha uma família de japonês levando comida, porque o japonês no dia de finado eles levam arroz para os mortos dele. E a mulher com uma flor colocando do lado, olhou para o japonês e falou assim: o senhor traz comida por quê? O senhor acha que o morto vai levantar daí para comer? E o japonês falou assim: o senhor traz flor por quê? O morto da senhora vai levantar para cheirar? Eu posso levar flor? Posso. Eu vou me sentir bem? Vou. Posso, claro. Ah, mas não está mais lá. Nós sabemos que não está mais lá, mas ele está vivo no mundo espiritual, feliz com os que levam. Feliz, pois ele sabe que está lembrando, não foi pela flor, mas pela vibração. Chico Xavier tem Aparecido, um monte de Nossa Senhora Aparecida do lado da cama dele, ele é espírita. Ele acredita na Senhora Aparecida? Não. Ele acredita que tem Maria, mãe de Jesus, mas não propriamente na Nossa Senhora Aparecida. Mas a vibração com que deram para ele é o que fica. É o que fica. A hora do encontro é também despedida. Por quê? Quando alguém da nossa família parte, nós aqui choramos. Mas quando lá no mundo espiritual estão em família, mas alguém está preparado para vir, lá também há uma despedida. Ir e vir. E Joana de Ângeles nos diz: todos os momentos que passam podem ser considerados adeusos. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da sua imortalidade. Nós somos imortal, nesse eterno ir e vir, brigando com o meu velho eu, matando este velho eu, para se fazer um novo homem, uma nova mulher, para quando aqui desencarnarmos, chegarmos do lado de lá, e olharmos para nós mesmos e falar: eu venci, porque trazemos conosco paixões, trazemos conosco vícios de todas as matizes, de todas as formas, e é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, lutando contra todos os vícios, seja do tabaco, seja da jogatina, seja da sexualidade, seja de qualquer matiz for. É a nossa briga de todo dia, é a briga contra o nosso orgulho, contra a nossa prepotência, contra a nossa vaidade. E esquecemos que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E sabemos que depois do túmulo há simplesmente
continuação da vida. Céu e inferno reside dentro de nós. Nada mais que isso. As escolhas são nossas. Temos vontade de fazer muitas coisas, mas que possamos lutar contra aquilo que nós temos a certeza que não cabe a nós espíritas cristãos. E que se tropeçarmos amanhã ou depois e cairmos, possamos nos levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Porque temos um Deus que nos abastece. Temos Jesus, que é o nosso irmão, que nos abraça, que nos envolve, e tem nossos espíritos amigos, que nos enche de força, de fé, de coragem, para seguirmos a nossa caminhada. Que assim seja, que a paz esteja com todos nós.